Fala, gente, tudo bem? Voltando aqui para mais uma live, essa é a live 18, e o nosso tema hoje é como deixar a sua tela do Wilcon igual à minha, para você conseguir fazer essas matrizes da melhor forma, da forma mais perfeita, e usando as melhores ferramentas do Wilcon, para você poder aproveitar o máximo que o software oferece. Tá? Essa vai ser uma aula muito interessante, eu acho que eu nunca expliquei de uma forma tão detalhada a construção da tela do Wilcon para ninguém. Eu acho que você vai aprender muito nessa aula, tá? Então, se você está aqui para aprender mais sobre o Wilcon, se quer saber mais sobre como fazer matrizes perfeitas no Wilcon e como fazer o melhor bordado eletrônico, já curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem gostar desse conteúdo também e deixa algum comentário de alguma dúvida que você tiver, tá bom? Assim a gente pode progredir e aprender mais sobre o mundo do bordado eletrônico. Vamos lá. Aqui, a tela do Wilcon, ela tem muitas funções. Então, à primeira vista, pode parecer que você não vai conseguir aprender tudo, mas isso é um engano. A tela do Wilcon é composta de muitas partes pequenas que quando você vai ver, tudo faz sentido. E aí eu posso explicar isso melhor para vocês. Se você ver, olhar na tela aqui, ó, existe em todas as barrinhas aqui em cima, por exemplo, 4 pontinhos. Tá vendo aqui em cima onde eu estou passando o mouse aqui, ó? E aí tem 4 pontinhos e começa a mostrar esse arquivo, editar, ver ponto. A parte de baixo aqui, ó, modo desenho, tudo tem 4 pontinhos. Essas folhinhas e aí todas essas partes aqui, ó, se você clica nos 4 pontinhos e mexe, elas são editáveis, tá vendo? Elas saem do lugar e mexem. Então, a gente percebe que o Wilcon é todo feito em módulos, em pequenos bloquinhos, e a gente pode editar cada um desses módulos. Então, eu já vou escrever aqui do lado para a gente. O Wilcon é composto por módulos e podemos editar todas as partes para que eles se adequem a nosso tipo de trabalho. E eu digo isso porque cada um desses bloquinhos eles podem ser usados para diferentes tipos de trabalho. E aí eu deixo aqui na tela os que são melhores para mim, tá? E aí, dito isso, que eu consigo movimentar, se eu clicar neles e puxar, eles saem do lugar. E aí você pode, por exemplo, em algum momento que você está fazendo uma matriz, você clica nesses pontinhos e puxa, e você acha que estragou sua tela, mas não. Você consegue colocar eles de volta na posição anterior, aonde você quiser, onde ficar melhor para você. Se você tem uma tela maior, não importa muito aonde você coloca cada uma das caixinhas, mas sua tela é menor, se você organizar direitinho, ocupa menos espaço. Você tá vendo que tá ficando maior o espaço aqui em cima, ó, conforme eu deixo nessa mesma linha, ou puxo para baixo, vai ficando um espaço menor para eu desenhar, porque a área que importa para desenhar é a área cinza. Então, o segundo ponto que eu vou falar aqui, quanto menos espaço eu utilizo com as barras de ferramentas, as barras de ferramentas são essas de cima aqui, maior a minha área útil de desenho no Wilcon. E eu digo isso porque, sim, tem desenhos muito grandes que a gente precisa de uma maior área útil aqui para desenhar mesmo, e é melhor que a gente consiga se guiar aqui dentro com mais espaço, entendeu? Então, dito isso, eu vou separar as barrinhas aqui que eu mais uso e tirar as que eu não uso, e assim vocês vão conseguir ficar com uma tela parecida com a minha ou exatamente igual à minha, se você quiser, tá bom? Todas essas caixinhas que eu estou puxando, elas são editáveis, então elas podem sair daqui e aí você
vai entender o que eu estou falando. Mesmo a barrinha desse menu principal aqui, desse main menu que estou mostrando, que é onde tem arquivo, editar, é o lugar onde a gente salva o desenho, mesmo isso sai do lugar. Mesmo isso é uma parte editável aqui no Wacom. Mesmo essa barra lateral aqui, ó, da caixa de ferramentas, ela também sai. Isso é muito legal, porque a gente pode fazer a tela do jeito que a gente quiser. A gente está acostumado com a caixa de ferramenta aqui na esquerda, por exemplo, mas se você quiser, você pode colocar ela aqui na direita, entendeu? Então, é muito interessante poder mexer dessa forma. Então, tudo aqui move. Até essa caixinha de cores e tal, tudo isso aqui se move ao longo da tela. Então, quando eu falo para deixar que é possível deixar a tela igual a minha, é porque é possível deixar muito diferente também. Então, se você se adequar de outra forma, esteja convidado a modificar e aprender do jeito que você quiser, tá? Mas eu vou começar do zero mostrando aqui o que eu uso e o que eu não uso. A caixa de ferramentas, que é essa parte aqui onde tem a barra de seleção, de remodulação do objeto, de ponto de costura e tudo mais, eu vou sempre deixar aqui na esquerda da nossa tela, tá? Então, isso eu nunca vou tirar daqui. É um elemento fixo na minha tela. O menu principal, que é esse de arquivo, editar, ver, ponto, especial, também nunca vai sair. Então, isso aqui sempre vai ficar aqui na parte de cima. Isso aqui é o essencial. Isso é o zero, a gente nunca vai tirar da nossa tela. Então, eu vou colocar aqui elementos essenciais. E aí eu vou colocar menu principal, o menu do arquivo, editar, ver, etc. Esse menu sempre vai estar aqui na parte de cima, nunca vou tirar ele daqui, tá bom? E se por um acaso você acabar puxando ele, tirando ele da posição, não precisa se desesperar. É só você pegar aqui, clicando em cima do nome aqui desse main menu e colocar na posição em cima, clicando e arrastando e colocar em cima. Não precisa se desesperar quando isso acontecer, tá? Porque vai acontecer uma hora ou outra também. Se você fuça na ferramenta, que é o que todo mundo deve fazer, isso vai acontecer. Aqui, o segundo elemento essencial na sua tela. O segundo elemento essencial é a caixa de ferramentas. Sempre deixar na esquerda da sua tela. Beleza, eu deixo aqui na esquerda porque fica muito mais fácil de navegar aqui, visualizar o que eu preciso das ferramentas de bordado que eu quero, tá bom? E aí começam os elementos que eu tenho outros elementos que são essenciais também, que eu vou falar agora, e depois vem os elementos que são não tão essenciais. Então eu vou colocar elementos adicionais. Esses vão vir já já. Outro elemento que eu acho essencial que também dá para sair da tela é propriedades do objeto e lista de cor objeto. Esses caras, eles também saem, tá vendo? Se eu clicar aqui nos pontinhos, que são esses daqui de cima, e puxar, eles saem da posição. E aí eu tenho que colocar eles de volta se eu quiser. Esses aqui para mim também são elementos essenciais, porque se eu faço um ponto de costura, eu preciso editar a largura dele, eu preciso editar a distância dos pontos, eu preciso editar uma série de coisas que é essencial que eu tenha uma ferramenta para editar esses caras. Então, eu vou manter isso na tela também, tá bom? Então, menu de propriedades do objeto, eu deixo aqui à esquerda e lista com o objeto à esquerda dele. Então, para mim, a caixa de propriedades do objeto, manter à direita da tela.
4, lista de cor objeto, manter à direita da tela. E aí é claro que uma do lado da outra, como vocês podem ver aqui. Tendo qualquer dúvida, é só voltar e ver a aula também, tá? Perfeito. Então, com isso, a gente tem tudo que é o essencial para fazer os nossos bordados. Aqui, se eu não deixasse nenhuma dessas barras aqui em cima, eu já conseguiria fazer minhas matrizes normalmente, tá? Só que algumas coisas ficam mais fáceis se eu tenho na mão. Algumas coisas eu não vou precisar vir aqui em alguma ferramenta escondida no Wilcon e modificar. E aí que entra os elementos essenciais, tá bom? Que são essas caixinhas que estão no meio que eu vou falar agora. Nesses elementos essenciais, eu tenho algumas coisas que eu uso sempre e algumas coisas que eu não uso, mas estão gravadas na minha tela. As que eu uso sempre. A primeira é essa barra universal. O que essa barra universal faz? Eu não sei se você já teve a oportunidade de utilizá-la, mas ela faz isso. Ó. Eu vou deixar ela aqui fixa para vocês verem. Ela escolhe, tem escrito modo desenho, e tem modo gráfico ou modo bordado. E esse botão converter aqui. O que acontece se eu clico em modo gráfico? Olha só, se eu clico em modo gráfico aqui, ele sai do Wilcon e vai para o CorelDRAW. O CorelDRAW ele é um programa que serve para você desenhar coisas e transformá-las em vetor. O que é isso, Marlon? Transformar um desenho em vetor às vezes você pode ver algum desenho na internet, quando você coloca ele no Wilcon, ele fica todo estourado, ele fica todo... perde a definição. E esse tipo de desenho, ele não é vetor. Ele é um tipo de desenho que chama, vou facilitar, aqui chamar todo esse desenho de bitmap. O que é bitmap? Ele é um mapa de pontos, mapa de bits, ou seja, cada lugar que você vai no desenho, se você aproxima muito, dá um zoom grande, você consegue ver as cores, pontinhos, quadradinhos com as cores do desenho. E aí, ao contrário do bitmap, que são esses pontinhos, o vetor, você pode aproximar bem e não fica quebradinho, você não vai ver cores diferentes ali no desenho, porque se você dá um zoom, ele recalcula tudo, o computador recalcula rapidamente esses pontos, e aí você vai ver uma borda bem fininha, bem calculada, que é, por exemplo, deixa eu fazer aqui, esse círculo, olha que bonitinho que fica quando se aproxima. Existem os pontos na tela, só que está bem lisinho, entendeu? Isso aqui é um vetor. O Wilcon trabalha de forma vetorial e o CorelDRAW também. Então, por exemplo, você poderia fazer um desenho no CorelDRAW e no Wilcon você só troca o ponto para ponto de costura, o ponto cheio e tudo mais. Facilita muito o seu trabalho fazer algo assim, tá? Então, o Wilcon e o CorelDRAW hoje em dia trabalham como se fosse a mesma empresa, são da mesma empresa. Então, é possível você fazer isso e um desenho aqui no CorelDRAW e depois ir para o modo bordado, que é o Wilcon, e o desenho está aqui já. Então, o modo bordado é interessante por isso. É fácil você ficar mudando do Wilcon para o CorelDRAW. Eu gosto bastante dessa função, então, para mim, isso aqui é um elemento essencial para mim. Essencial não, é adicional, mas eu uso bastante. Então, eu vou colocar aqui como elementos adicionais a barra de universal. E aí, para mim isso é importante, tá? Outra coisa que para mim é muito importante também é essa barra ver. Aqui na barra ver, eu posso deixar o bordado como se fosse um bordado mesmo, para eu ver ele como se fosse a linha já bordada, bonitinha. Por exemplo, deixa eu fazer um ponto cheio aqui, para eu te mostrar. Aqui embaixo na tela, ó, eu fiz o ponto cheio. Se eu usar a barra ver, eu já vou colocar ela aqui em cima para a gente não perder. Se eu clicar na barra ver aqui, ó,
Deixa eu deixar tudo aqui no cantinho, senão a gente não vai conseguir ver o que eu estou fazendo. Então, acabei de fazer o ponto cheio. O True View aqui está selecionado. Então, significa que eu vou ter esse modo como se eu estivesse vendo a linha de fato. Se eu desselecionar isso, eu vou ver só o desenho da linha em bordado, tá? Então, essa barra ela tem várias opções que deixam a gente ver diferentes formas do bordado, tá? Peraí. Eu gosto bastante porque, por exemplo, se eu adiciono uma imagem aqui para fazer o nosso desenho, eu também clico aqui em ver mapa de mostrar bitmaps e ele já mostra. Tem esse botão para mostrar os vetores, então se eu tirar aqui ele não vai mostrar o que eu acabei de fazer no CorelDRAW e por aí vai. Então essa barra para mim é muito interessante, muito boa de ser usada. Então, como elementos adicionais aqui eu tenho a barra ver também, tá? Beleza? Existe a barra padrão. Essa barra padrão tem gente que gosta de deixar ela aqui porque ela abre um novo arquivo, ela tem um botão rápido de imprimir, de salvar o desenho, então é uma barra que é interessante ter também. Ela tem o botão de desfazer ou refazer coisas aqui rapidamente, que é o Ctrl Z ou Ctrl Y, e aí também tem gente que gosta de deixar. Eu acabo deixando porque já vem na tela, eu acabo deixando aqui também. Então a barra de padrão é uma barra que é importante também para muita gente, então acho que é possível deixá-la na tela também se você tiver espaço. Agora tem duas que não são essenciais para mim, que é essa Shiftly. Essa barrinha, eu muitas vezes nem me recordo muito bem para que ela serve. Porque ela serve para editar algumas coisas, tipo fazer repetição de coisas na máquina. Mas a gente pode fazer isso duplicando também elementos, então tem algumas coisas de controle de velocidade da máquina também. E aí eu nunca usei muito, então não acho essencial. Eu vou tirar ela daqui, tá? Essa barra não acho essencial. Essa outra aqui, se você olhar bem, ó, essa de ferramenta de remodelação, já está aqui, ó, remodelação do objeto e editar pontos. Então não preciso ter novamente essa barra aqui em cima. Eu posso simplesmente fechar ela também. Não quero essa barra na minha tela porque ela vai ocupando espaço. É pouco espaço, sim, mas vai acabar ocupando espaço que não precisa ser ocupado, tá bom? Agora essa barra de efeito de pontos, ela é muito legal, porque tem algumas coisas que a gente precisa fazer que ela ajuda muito no processo. Por exemplo, se eu faço um desenho que é um ponto cheio com esse zigue-zague aqui, existem algumas funções que essa barra ajuda imensamente. Por exemplo, aqui eu posso escolher fazer esse bico aqui, onde vem um pedaço do bordado, ele vai afinando e depois continua esse outro pedaço afinando também e voltando para a grossura normal. Porém, eu posso querer fazer diferente. Eu posso querer que quando for o bico aqui, a máquina faça não indo assim reto no bico. Eu quero que ela possa fazer na horizontal aqui e junte tudo, tá? E aí com essa ferramenta eu posso vir aqui, ó, e clicar em cantos de cima. E aí ele fica desse jeito como eu queria, tá bom? Ou eu posso querer fazer diferente também. Posso querer que venha um ponto e esse lado aqui, que vai ser feito depois, sobreponha o ponto que eu fiz, que é esse aqui, que é a ferramenta de curvas sobrepostas. Isso aqui dá um efeito interessante também, pode ser que para o que você queira fique legal, então você pode querer usar dessa forma. Eu adoro essa ferramenta, porque ela me deixa trabalhar com as pontas de forma mais efetiva, algumas coisas ficam mais bonitas. Então, eu posso escolher entre esses tipos de
canto de meia esquadria, canto de cima, curvas sobrepostas, por aí vai. Tem algumas outras funções legais aqui, por exemplo, sanfona e tudo mais. Vai ficar para uma próxima aula, porque tem muita função muito interessante aqui, que são efeitos mesmo, que a gente vai falar depois, mas que eu adoro manter aqui na minha barra de ferramentas. Então, só vou pegar aqui pelo nome, arrastar e deixar aqui em cima. Então, a quarta barra de elementos essenciais, elementos adicionais, é efeitos de pontos. Beleza? Se você tem qualquer dúvida, se você está aqui ainda, tem qualquer dúvida e quer tirar, pode colocar nos comentários aqui, tá? E se você ainda tá vendo esse vídeo e ainda não curtiu, sacanagem, né? Curte aí, para eu saber que eu tô fazendo uma aula que te interessa também, tá? Aí a próxima barra que para mim é muito legal ter é de fusão espelhada. E o que é a fusão espelhada, Marlon? Seguinte, eu vou pegar eu acho que uma coisa que eu poderia mostrar é isso aqui, ó. Imagina que eu quero fazer uma florzinha e eu tenho apenas uma pétala. Fiz aqui uma pétala. E essa pétala é meio diferente, né? Ela é esquisitinha, redonda, mas é uma pétala de uma flor que eu quero fazer, tá? Aí, com essa barra, olha só, eu posso vir e clicar, por exemplo, nesse elemento caleidoscópio. Vai ser uma flor de 4 pétalas, não, 5 pétalas eu quero. E aí, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Eu escolho onde isso vai ficar, onde as posições das pétalas vão ficar, tá vendo? Eu quero que fique as bordinhas aqui, uma caia em cima da outra, fica certinho. Então, vou mexer o mouse para colocar uma em cima da outra certinho aqui. E a hora que tiver do jeito que eu quero, eu vou só clicar, tá? Então, assim tá do jeito que eu quero. Cliquei uma vez. Ele pergunta se eu quero amalgamar os objetos sobrepostos, ou seja, juntar no objeto só tudo que está sobreposto. Eu não quero, tá? Porque isso pode ficar bem feio o resultado. Então, eu vou clicar em não e olha o que ele fez. A nossa florzinha, tá? Então, é uma barra muito interessante que tem diversas funções aqui que podem facilitar nosso trabalho, tá? Facilitar e muito o nosso trabalho. Por exemplo, agora que eu fiz essa florzinha, eu posso querer fazer ela espelhada para o outro lado. E aí, ó, eu posso fazer ela em duas, uma em cima da outra, uma do lado da outra. Posso escolher a distância entre uma e outra. E posso escolher a distância entre uma e outra aqui na largura também, na altura e na largura. E eu não preciso ficar mexendo na tela para fazer isso, porque se eu escolher a largura e a altura aqui certinho, ele já vai fazer. Então, se eu colocar aqui 44, por exemplo, na largura e 44 na altura, e der Enter, ele fez espelhado, bonitinho, do jeito que eu queria, com a distância que eu queria. É muito legal, tá bom? Então, essa barra é muito útil quando você faz desenhos que são simétricos, desenhos que são mais artísticos. Então, é uma barra que para mim é essencial manter na tela como adicional aqui. Então, vou colocar aqui 5, fusão espelhada. Beleza? Aí, tem essa barra aqui de gerar. A barra de gerar, ela serve para algumas funções que controlam mais como a máquina vai fazer o furo da agulha. Tem algumas coisas nesse sentido. E uma função que para mim é essencial aqui, muito boa, é o início e final automático. Eu posso escolher o início e final automático do desenho aqui. Mas vocês vão ver que algumas coisas aparecem em mais de uma barra. E o início e final automático, ela tá tanto na barra de gerar quanto nessa barra de ver aqui, ó.
Você está vendo que tem essa opção aqui, ó, usar início e final automático. E aí, o que é isso? Quando eu faço um ponto, ele automaticamente colocou início e final em algum lugar aqui, sem me perguntar. E aí, pode ser que às vezes ele coloque no lugar errado e tal, mas em geral ele coloca, quando você está fazendo muitos elementos, muitos pedacinhos no seu bordado, ele coloca mais ou menos certo, tá? Então eu gosto de deixar ativado. Porém, essa tela aqui não é tão. Eu não gosto de usar tanto, tá? Eu não acho que ela me ajuda tanto. Então, gerar, não vou deixar aqui. E tem a barra de remodelar. Remodelar também é uma barra muito legal, porque, por exemplo, se eu faço objetos sobrepostos, por exemplo, fazer esse círculo amarelo, azul e um círculo amarelo. Se eu selecionar os dois e quiser tirar a parte sobreposta, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, deixa eu ver, aplanar. Quando eu clico em aplanar, olha o que ele faz, ele recorta a parte que está sobreposta, tá? Para o bordado não ficar grosseiro, não ficar passando uma cor por cima da outra e ficar feio, tá? Então tem essa ferramenta e muitas outras aqui nesse menu modelar. E aí eu gosto de deixar na tela porque ele me ajuda a ser muito mais rápido para fazer algumas matrizes. Então, o que ter os menus certos aqui ajuda você a ser mais produtivo, tá? Então, eu vou colocar esse modelar aqui também, colocar como um elemento adicional. Então, falando nisso, eu vou descrever aqui. Os elementos adicionais, as barras adicionais, nos ajudam a ser mais produtivos e rápidos na criação ou edição de matrizes, certo? Com eles, a gente consegue fazer coisas que a gente teria que ficar procurando aqui nas barras, como fazer, ou saber um atalho de teclado, coisas que a gente não precisa quando está tudo mais fácil na tela, tá bom? E aí, você pode estar se perguntando tipo, que na sua tela não tem esses menus que eu tô mostrando aqui. E aí, eu posso te mostrar agora como adicionar. Então, eu vou colocar aqui como adicionar menus na sua tela. Que pode ser que você não tenha essas opções aí para você colocar, tá? Beleza? Para adicionar esses menus, você vai vir em ver. E aqui você já vê muitas opções, tá? E aí, você pode testar e abrir na sua tela para ver o que acontece clicando em cada um desses, tá? Não vou fazer isso nesse momento. Porém, cada um desses são um menu diferente, tem muita coisa legal, é muito interessante que você teste. Se você não gostar, por exemplo, eu vou abrir um qualquer aqui, ó, lista de nomes no time. Isso aqui serve, por exemplo, se você tem mais pessoas trabalhando com você e aí você quer adicionar nomes aqui, você pode. Esse menu não me interessa. Então, por mais que ele tenha vindo para a tela, eu posso clicar no xizinho aqui, ó, e ele saiu, simplesmente, tá? Não quero manter, então é só clicar no xizinho. Ou lista de pontos. Lista de pontos é útil em alguns casos, já usei bastante. Posso fazer uma aula só sobre isso, mas é uma aula bem complexa e precisa estar no nível bem mais para frente para mexer e fazer sentido. Mas também não vem agora. De qualquer forma, qualquer menu tem o xizinho aqui. Tirando esses de cima, né? Esses menus têm o xizinho para você tirar da tela. E aí, esses menus já são coisas que você pode adicionar também. E aqui se você vem aqui na parte de ver barra de ferramentas, tem muitas outras caixinhas que você pode adicionar, tá? Todas essas caixinhas, por exemplo, Point and Stitch. O que é isso? É esse aqui, ó, de cima. Ponto cheio giratório, enchimento tatame,
tatame sem furos, tem várias coisas que eu posso adicionar aqui, por exemplo. Tem coisa que eu nem sei, que nem eu sei mexer ainda, tá? E aí é interessante que se eu não quiser mais essa barrinha, é fácil. Ver barra de ferramentas, é só clicar nesse Point and Stitch que ele vai sair. Simples assim, já saiu da tela, é muito fácil e rápido, tá? E aí você pode ver que tem outras opções que a gente não escolheu, mas que estão aqui também. Por quê? Vamos lá. Tem essa barra de prompt. A barra de prompt eu gosto porque ela é o seguinte, é a parte aqui de baixo que mostra o que está acontecendo, o que eu estou selecionando ou não. Se eu tirar ela da tela, você vai ver que saiu daqui uma barra que estava aqui. Ele deixou a tela maior. Porém, olha para que serve isso. A barra de prompt mostra algumas coisas como o tamanho do desenho, a quantidade de pontos e tal. Se eu não deixar ela aqui, eu não vou saber, por exemplo, se eu estiver fazendo um ponto, eu escolhi o enchimento de fusão. Ele fala, ele me dá a instrução do que fazer aqui embaixo. Dar entrada ao ponto 1, limite 1. Então, cliquei. Agora o ponto 2. E aí você vai fazendo. Ele fala quantos pontos tem. E aí, imagina que é um preenchimento. E eu terminei aqui. Eu dei Enter. Ele deixa, nessa ferramenta, eu fazer um outro preenchimento dentro dele, para ficar vazado, né? Então, esse é o limite 2. Aí, digamos que eu vou fazer vazado aqui. Dei Enter, limite 3. E ele vai mostrando como funciona a ferramenta. Eu dei um Enter. Ele fala, define o ponto inicial. Quero que comece aqui. Define o ponto final. Quero que termine aqui. Defina o ângulo. Quero que seja com 45 graus. Terminei e vou dar Enter. Entendeu? Essa ferramenta, o prompt mostra como usar a ferramenta. Então, principalmente para quem está começando, é muito bom usar o prompt. Tá? É uma ferramenta que ajuda a gente a entender passo a passo como usar o Wacom. Tá? Então, é muito interessante ter o prompt na tela. Para isso que eu gosto do prompt também. Tá? Então, vou manter na tela, não quero tirar daqui. Beleza? Outra coisa que tá aqui a gente nem viu. Barra de ferramentas, barra de propriedades. O que é isso, né? Vamos ver, eu vou desselecionar e ver o que acontece. Tinha uma coisa aqui, lembra que fica aqui embaixo? Ó, barra de ferramentas, barra de propriedade. É justamente essa barra com posição da tela. Por exemplo, eu vou selecionar a caixinha amarela aqui, bolinha amarela. Posição dela na tela, ela está na posição menos 90 mais 6, ou seja, aqui é o centro da tela. Menos 90 no X significa que ele está para a esquerda da tela e 6Y significa que ele está para cima do meio. Então, ele está para a esquerda do centro para cima do centro. Então, se eu colocar no 00, X0, aqui, Y0, ele leva para o centro da tela, tá? Essa barra é muito importante para definir também, além da posição do desenho na tela, a altura e largura do desenho, tá? E aí, isso aqui para mim é essencial, porque se a gente não ficar sempre prestando atenção na altura e largura do desenho, a gente fica perdido e entrega para o nosso cliente um desenho completamente no tamanho que ele não queria. E ele define porcentagem de tamanho também, porque, por exemplo, eu posso querer editar só a largura do desenho. Então, eu posso querer que fique com 70 centímetros por 53 de altura, então com o cadeadinho aberto aqui. Se eu der Enter, ele mexeu só na largura do desenho, porém, se o cadeadinho estiver fechado, se eu mexer e deixar com 70 milímetros, ele aumenta na largura e na altura, porque com cadeado fechado significa que ele está aumentando proporcionalmente, na diagonal assim, largura e altura por igual. Se eu deixo o cadeado aberto,
ele modifica só a largura ou só a altura, tá bom? É muito importante que a gente mantenha essa tela aqui sendo mostrada também. Então, a caixa de barra de propriedade, a gente mantém na tela também. Isso é a barra de propriedade. Barra de status. O que que é isso? Olha só. Percebeu que sumiu mais uma coisa aqui embaixo? Pois bem, a barra de status, ela mostra pra gente a quantidade de pontos, se é ponto cheio, se é ponto de... Por exemplo, se eu mudar para tatame isso aqui, ele vai mostrar que o desenho que está selecionado, ele é um tatame com 0,4 milímetros e 4 de compensação. 4 milímetros de compensação. É um objeto círculo. E aí ele vai, se a gente passar o mouse em cima, ele fala, ó, isso aqui é o objeto atual, tipo de ponto, quantidade de pontos atual na tela, tá? Não só disso aqui, é da tela toda. Se eu apagar outras coisas, ele vai mostrar menos pontos, tá? Mas a tela toda tem 5.200 pontos, tá? Então essa é uma barra que para mim é essencial também. Eu não tiro da minha tela por nada, mantenho a barra de status aqui. A caixa de ferramentas, a gente já viu que essa lateral aqui, ela tá aqui, vai se manter, é uma que a gente conhece. Efeitos de pontos é aquele que a gente mostrou, que ele duplica as coisas, espelha e tudo mais, isso também vai se manter aqui. Não, vou tirar. Mentira, falei errado, gente, desculpa. O efeito de pontos é essa que estava aqui, ó. Efeito de pontos, é o que regula os cantos e tal, o espaçamento em curvas. Então isso aqui eu vou manter também, claro. Outra barra aqui, modelar, né? Que a gente já viu que essa barra que está aqui embaixo, que a gente regula o que está na frente e o que está atrás do desenho. A barra padrão é essa que tem o novo desenho, né? Que eu posso salvar usando ela e tudo mais. Então essa eu também mantenho. Outra coisa que está aparecendo é a paleta de cores, que no caso é essa aqui de baixo. Então, ela eu posso editar também, não deixar na tela se eu quiser, mas é besteira. E a barra ver também, que é aquela que regula como os pontos aparecem, que a gente mostrou anteriormente. Existem várias outras barras que a gente pode colocar na tela aqui também. Vou deixar como lição de casa para vocês. Testar, abrir essas barras, ver o que vocês acham, tá? Eu vou, por exemplo, clicar em uma delas aqui. Essa de Smart Desenho. É uma barra que já está aqui, tá? Só que ele mostra a barra completa, se eu quiser deixar em algum lugar aqui e tudo mais. E aí, se você quer descobrir mais sobre essas barras, vem aqui no Ver, clique em uma por uma, vai fuçando. Eu deixo esse convite muito claro aqui para você fuçar no Wilcon, porque é desse jeito que você aprende. Não tem como você aprender a mexer num software como o Wilcon, num programa como o Wilcon, sem fuçar, tá bom? Então, só para finalizar aqui e deixar por escrito, como adicionar menus na tela. Clique em Ver no menu principal. E aí, ou clique em algum menu que você queira aqui, ou vá em barra de ferramentas e ache o menu que você quer, tá? Então, clique no menu que você quer, ou vá em barra de ferramentas e ache o menu procurado, certo? Então, dessa forma, a gente consegue achar as caixas de ferramenta aqui. Então, só recapitulando aqui. Nessa aula eu mostrei, e a gente está chegando no final aqui, tá? Mas nessa aula eu mostrei como você deixar a sua tela igual a minha. Então, com isso, com o que eu te passei, você consegue vir aqui, pegar essa listinha,
de elementos essenciais e elementos adicionais e adicionar na sua tela para você conseguir deixar a sua tela otimizada da mesma forma que a minha, para você fazer suas matrizes de bordado de forma mais eficiente, tá? Se você quiser adicionar alguma coisa aqui, não tem problema, você vai adequar a sua tela ao formato que melhor se adequa a você, que melhor se encaixa no tipo de bordado, no tipo de matriz que você faz e que você gosta de fazer, tá bom? Então pode ter outras funções que eu não mostrei, que eu não uso tanto, mas que você adore. Por exemplo, se eu quiser fazer um efeito fiorentino nesse preenchimento, eu venho aqui, clico e ele ficou já. Então tem algumas barras que são incríveis de usar, muito fáceis, e que se adequam muito à forma de você fazer suas matrizes, tá bom? Então, se você assistiu a aula até aqui, muito obrigado. Siga esse passo a passo que você vai conseguir deixar a sua tela do jeito que você quer. E curta, compartilha com quem você sabe que gostaria de assistir essas aulas. E até logo. Te vejo em breve. Tchau, tchau.